Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal da Igreja Luterana de Interlagos. Estamos felizes em poder finalizar mais um livro hoje do nosso projeto A Bíblia ao longo do ano, o nosso 23º livro, o livro de Oséias. Vamos estudar então para isto os capítulos 12 a 14. Vamos juntos. Iniciando pela leitura do capítulo 12, onde nós temos como destaque a acusação contra Judá. Vamos iniciar a partir do versículo 2, já que o versículo 1 foi lido no estudo de ontem. O Senhor tem uma controvérsia com Judá e castigará Jacó, segundo a sua conduta. Ele lhe dará o que merece por seus atos. No ventre, Jacó pegou no calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com o anjo e venceu. Chorou e pediu que o abençoasse. Em Betel encontrou Deus, e ali Deus falou com ele. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Quanto a você, volte para o seu Deus, siga o amor e a justiça, e espere sempre no seu Deus. Como o mercador que tem nas mãos uma balança desonesta e ama a opressão, Efraim diz: certamente fiquei rico, encontrei muitas riquezas. Em todos esses meus esforços não encontrarão em mim nenhum delito, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda os farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Será que há transgressão em Gileade? Elas são pura vaidade. Em Gilgal sacrificam bois. Os seus altares serão como montões de pedra nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria. Ali Israel trabalhou para conseguir uma esposa e por ela guardou gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, tirou Israel do Egito e por um profeta cuidou do seu povo. Efraim amargamente o provocou a ira, por isso seu Senhor fará com que ele pague pelo sangue que derramou e lhe retribuirá pelas suas afrontas. Esta leitura do capítulo 12 que fala de lições da história. É difícil de acompanhar a sequência deste capítulo. Israel precisava ser lembrado do astuto Jacó e como ele aprendeu a depender de Deus e esquecer a independência de que se orgulhavam e a confiança em potências estrangeiras. O povo zombava dos profetas de seu tempo. Precisavam lembrar que foi através de um profeta, Moisés, que Deus criara a nação. Este é o capítulo 12, vamos ao capítulo 13, onde nós temos como destaque o castigo definitivo. Vamos à leitura. Quando Efraim falava, havia tremor. Foi exaltado em Israel. Mas ele se fez culpado por causa de Baal e morreu. Agora, pecam cada vez mais e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obra de artífices, e dizem, ofereçam sacrifícios a eles. Chegam até a beijar esses bezerros, por isso serão como a névoa da manhã, como o orvalho da madrugada, que logo desaparece, como a palha que o vento leva da eira, e como a fumaça que sai por uma janela. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, vocês não conhecerão outro Deus além de mim, porque não há Salvador a não ser eu. Eu os conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham comida, eles se fartaram, e uma vez fartos, seu coração se encheu de orgulho, por isso se esqueceram de mim. Portanto, serei para eles como um leão, como um leopardo, ficarei espreitando no caminho. Como ursa roubada dos seus filhotes, eu os atacarei e lhes rasgarei o peito. Como leão, eu os devorarei ali mesmo, como um animal selvagem os farei em pedaços. A sua ruína, ó Israel, vem de você, e só de mim, o seu socorro. Onde está agora o seu rei, para que o salve em todas as suas cidades? E os seus juízes, dos quais você disse,
Dê-me um rei e príncipes. Eu lhe dei um rei na minha ira e o tirei de você no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas, o seu pecado está armazenado. As dores de parto virão, mas ele é filho insensato. Porque será tempo de nascer, mas ele não estará no lugar por onde deve vir ao mundo. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó inferno, a sua destruição? Meus olhos estarão fechados para a compaixão. Ainda que Efraim dê frutos entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto. Ele secará a sua nascente e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Este é o texto de Oséias, capítulo 13, que fala do vento oriental do juízo divino. Israel podia voltar-se a Baal e outros ídolos, mas na verdade não havia Deus além do Senhor. O povo pode esquecê-lo ou não levá-lo em conta, mas ele existe. E se ele advertiu dizendo que traria juízo, é bom saber que ele tem poder para fazer o que anunciou. Esse vento leste era um vento quente do deserto que seca tudo em seu caminho. E por último, vamos ao capítulo 14, onde nós temos como destaque chamado para voltar ao Senhor e um apelo final. Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo: perdoa toda a nossa iniquidade. Aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará. Não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão, serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Este, então, o último capítulo do livro de Oséias, que fala da volta de Israel, ou de um apelo para que Israel voltasse. Após o tom enérgico do capítulo 13, este último capítulo é cheio de amor e de súplica. O caminho estava aberto, não havia necessidade de passar pelo fogo do juízo. Era preciso, portanto, pedir perdão a Deus, para encontrar o seu amor e iniciar uma vida nova e transformada. Esta era a única decisão que realmente era sábia. Oséias colocou isto de forma bem clara, mas os seus contemporâneos não lhe deram ouvidos. Os assírios vieram e destruíram Samaria, a esplêndida capital de Israel. Levaram os israelitas restantes ao exílio e repovoaram sua terra com estrangeiros. Quando Deus ameaça com juízo, é bom saber, ele não está brincando. Retomando os ensinamentos de hoje, no capítulo 12, nós vimos que em vez de seguir o exemplo do seu antepassado Jacó, que por fé lutou com Deus e recebeu uma bênção, os israelitas da época de Oséias se colocaram em luta contra o Senhor e inevitavelmente caíram numa derrota esmagadora. E isso nos leva a perguntar: as nossas lutas espirituais nascem da fé ou da descrença?
que elas possam nascer da fé. No capítulo 13, nós vimos uma interminável idolatria de Israel e a sua desobediência, que provocaram esta descrição ainda mais violenta do julgamento. As crianças oferecidas a Baal seriam despedaçadas. Hoje, em oração de arrependimento, precisamos oferecer a nossa família, a nossa congregação e a nós mesmos ao Senhor. E por último, o capítulo 14 fala da evidência esmagadora da apostasia de Israel, que mostrou que a acusação de Oséias era verdadeira. Em nosso caso, o veredicto é semelhantemente claro. Entretanto, Jesus Cristo carregou sobre si a sentença, que era nossa. O orvalho da sua misericórdia e a sombra da sua cruz curaram a nossa apostasia. Ele nos torna inocentes diante do santo tribunal de Deus. E trazendo por último, um último texto que está no Manual da Sociedade Bíblica do Brasil, como nós podemos entender este profeta, ou este livro, do profeta Oséias. É bom nós sabermos que Oséias é um livro sobre o amor de Deus e o amor humano. Também fala sobre responsabilidade humana, sobre as escolhas a favor e contra Deus, que Israel teve que fazer e que nós também temos que fazer. Escolhas erradas têm consequências para a nossa vida. E é importante tirarmos uma lição na vida. Nunca foi fácil ser profeta de Deus, mas para Oséias foi especialmente difícil. Ele não só teve de pregar sobre o amor de um Deus que não desiste, mesmo sendo rejeitado, como teve que representar este amor, ilustrando o que pregava com a sua vida. Foi um ministério de alto custo. A primeira instrução que Oséias recebeu de Deus era estranha. Deveria casar com uma mulher imoral. Um começo surpreendente para um profeta. E estas palavras foram escritas após os acontecimentos e descrevem não o que Gomer era no momento do casamento, mas o que ela se tornaria. Um retrato da infidelidade de Israel para com Deus. No entanto, apesar das escolhas erradas que trouxeram escravidão em vez de liberdade, este não foi o fim da história de Gomer ou do casamento de Oséias. Deus lhe deu uma segunda instrução, no sentido de continuar amando com um amor que nunca desiste, a exemplo do amor de Deus. Não temos nenhum indício de quais seriam ou quais teriam sido as emoções de Oséias, da dor que deve ter sentido quando Gomer o abandonou, nem da coragem necessária para renovar o relacionamento. Não sabemos se o seu casamento teve um final feliz, pois esta não é uma história de amor que envolve Oséias e Gomer, é a história do amor de Deus, não apenas a história do passado, mas a palavra de Deus para nós ainda hoje. Precisamos ressaltar que o livro de Oséias não é lá uma leitura agradável. Não é um livro fácil de se ler e muitas vezes a leitura não é nada agradável. Chega a ser até mesmo uma leitura que mete medo. Deus é descrito várias vezes como um amor que não tem como não se transformar em esperança. Mas também ele é descrito como um animal selvagem, destrutivo e perigoso. Isto soa ofensivo. Mas é um aspecto importante da mensagem de Oséias. O pecado é algo sério. Suas consequências são devastadoras. O amor de Deus não é superficial e sentimental, mas custoso e transformador. Jesus teve de pagar o preço da morte na cruz. Os contemporâneos de Oséias, no entanto, haviam se esquecido do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Eles queriam deixar uma área de escape para que, se o Senhor falhasse, tivessem outro Deus em quem poderiam confiar. E assim se voltaram para Baal, o Deus cananeu da fertilidade, e descobriram que o culto a Baal era menos exigente do que a adoração ao Senhor. E Gomer? Recentemente, estudos feministas de Oséias apresentaram maneiras novas e, por vezes, desconcertantes de entender a história de Oséias e Gomer, e a cultura patriarcal da qual ela nos vem. Não bastasse o fato da idolatria do povo ser simbolizada pela infidelidade de uma mulher, a história é contada em sua íntegra do ponto de vista do marido. A mulher é passiva do começo ao fim, sem voz nem vez. A acusação e a restauração são feitas pelo marido. O amor e a disciplina são impostos a ela. Mas é claro que esta é uma leitura contemporânea.
uma leitura enviesada, porque o que importa não é se o homem aceitou a mulher, o que está retratado no texto de Oséias é que Deus aceitou os pecadores, homens e mulheres, não porque eles merecessem, mas porque Ele é amoroso e misericordioso. E por isso nós precisamos ressaltar a igualdade para todos. Aqui é o símbolo inadequado no texto de Oséias. O amor de Deus, ele é oferecido livremente. A escolha é nossa. E aqui reside a grandeza da Bíblia. Ela reflete uma cultura patriarcal antiga, mas a transcende com igualdade para todos, proclamando a cada nova geração que Deus, embora entristecido pela nossa rejeição, ainda perdoa sem restrições, oferecendo através de Jesus um caminho de volta para o seu amor. Eu espero que o estudo de hoje e o estudo do livro de Oséias tenham sido de grande proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o projeto A Bíblia ao longo do ano. Este é um trabalho feito por mim, pastor Rômulo Souza, em um projeto da Igreja Luterana de Interlagos. Estão aí as formas que você pode contribuir para este importante trabalho, pois nós damos muita importância para a palavra de Deus. Continue nos acompanhando e amanhã retomaremos com o início de um outro livro, um novo profeta, o profeta Miqueias. Muito obrigado por assistir, fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.